4 erros que você comete na hora da prova do Enem e você nem percebe, e isso acaba impedindo você de conseguir uma aprovação em medicina. 4 erros invisíveis. Bem-vindos ao programa Med 60 Dias. Nesse programa, eu te ensino como passar em medicina com 60 dias de estudo através da neurociência da aprendizagem. Eu sou Léo Vicari, estudante de medicina do último ano, consegui uma aprovação em medicina e eu ensino vestibulantes de medicina a passar em medicina estudando sozinho em casa. E no programa de hoje a gente vai falar sobre os 4 erros que você acaba cometendo na hora da prova e nem percebe. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que essa aula aí pode trazer grandes ensinamentos para você. Se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva aqui no canal do YouTube para você receber conteúdos diários te ajudar a passar em medicina e virar o primeiro médico da tua família. Então, se inscreva aqui para a gente poder começar a nossa aula. Que eu não sou especialista no Enem, eu sou especialista em neurociência da aprendizagem. Então, meu grande objetivo aqui é trazer conhecimentos acerca do funcionamento cerebral para que você que está estudando, que está correndo atrás, tenha conhecimentos e possa aplicar esses conhecimentos neurocientíficos para você ter o melhor resultado possível durante ali a sua jornada até você passar em medicina. Porque hoje a principal lacuna hoje do nosso sistema educacional é que não é ensinado a aprender. Então você não aprende como você deve estudar, como que o teu cérebro funciona. É só socado, ó, tu tem que saber isso de matemática, tu tem que saber isso de história, tu tem que saber escrever um texto dissertativo argumentativo, fazer uma redação em pouco tempo, e não te ensinam sobre as emoções, não te ensinam sobre o funcionamento cerebral, né? O que eu chamo de aprender a aprender. Então, esse conhecimento, ele não é ensinado na escola. E isso, né, ó, tu tem que saber isso de matemática, saber, tá, mas como é que eu vou aprender esse conteúdo? Como é que funciona o meu cérebro, né? Então, a gente não aprende isso, né? A gente não consegue ter esse conhecimento. Então, infelizmente, né, a educação no Brasil ela é tão falha justamente por causa disso. Porque no Brasil a gente tem excelentes professores de matemática, excelentes professores de português, porém não é ensinado para o aluno, não tem esse cuidado com o aluno, diferente do que é feito, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos é totalmente diferente. Eu vi com os meus próprios olhos. Então lá eles usam metodologias totalmente diferentes das metodologias que são utilizadas no Brasil, sabe? Então o aluno ele acaba desenvolvendo vários problemas emocionais, né, por causa da prova. Porque o aluno não lembra o conteúdo no dia da prova, ele não consegue fazer as questões, não consegue escrever uma redação, né? E eu, por exemplo, hoje eu recebi, né, um dos motivadores para fazer o programa de hoje, né, com essa temática foi justamente isso. Eu recebi várias mensagens, né, de pessoas, pô, Léo, eu saí da prova chorando, né? Eu fiz a prova do Enem e saí da prova chorando, desesperado. Eu demorei 4 horas para fazer uma redação, né? E aí você começa a ver, a partir desses comentários, dessas mensagens que eu recebo, o quanto que a pessoa, o quanto de problema que acontece, né, em todo esse ecossistema dos estudos, que acaba prejudicando, né, o rendimento da galera no estudo. E a gente precisa discutir sobre isso, porque senão, né, óbvio, o Enem é que nem carnaval, né? O vestibular é que nem carnaval, tem todo ano. Show de bola. Só que triste que é, né? Você se preparar o ano inteiro e chegar lá no domingo da prova, no domingo do vestibular, e você não conseguir imprimir aquele resultado que você estava imaginando, né? Aquela expectativa que você tinha, aquele resultado que você gostaria de ter, e você não tem esse resultado porque você teve um bloqueio emocional, porque você não lembrou de algum conteúdo, porque você demorou muito tempo para fazer a redação, não soube gerenciar muito bem o tempo, né? Então, tudo isso a gente vai discutir aqui no programa de hoje, Med 60 Dias, que acontece todos os dias aí, programa gratuito para ajudar você que quer passar em medicina o mais rápido possível, tá? Então, pega papel e caneta, é importante que você pegue papel e caneta para a gente poder discutir sobre esses 4 erros invisíveis que o aluno acaba cometendo na hora da prova, tá? E o primeiro erro que o aluno acaba cometendo na hora da prova, sabe qual que é? O erro de não saber gerenciar o tempo. Então, o aluno, ele perde muito tempo em algumas questões, né? Geralmente questões difíceis, e aí quando ele chega lá no final da prova, onde ele vai fazer questões fáceis, ele acaba não tendo energia, né? Chega no final da prova, a energia do aluno já está lá embaixo, porque ele não soube gerenciar o tempo.
Eu sou o exercício físico que eu faço é o CrossFit. Provavelmente você já deve ter escutado aí sobre a prática do CrossFit, né? Talvez você já deve ter escutado, talvez tenha na sua cidade, talvez não. No CrossFit você tem o WOD, que é o Workout of the Day, né? Então, o treinamento do dia. Então, ali vai ter 20 minutos, 30 minutos que você vai ter aquele treino intenso. Você vai ter tarefas que você vai ter que cumprir durante aquele tempo. Só que acontece, se você vai com muita sede ao pote, né, você começa a fazer o primeiro exercício, vamos supor aqui agachamento. O primeiro exercício do ódio é um agachamento. Aí você vai fazer o agachamento, você vai com sede ao pote, né? Você vai ali, meu Deus, eu tenho que fazer exercício. Aí você sobe a tua frequência respiratória, a tua frequência cardíaca vai lá em cima. Vai lá em cima. E aí você acaba gastando mais energia. E aí você queima a largada. Você gastou toda a tua energia em vez de você administrar a energia ao longo do tempo. Então, quando eu falo tempo, eu estou falando o quê? Gerenciar a tua energia. Aí eu pergunto para vocês, né? Quem estudou biologia, provavelmente a galera 99% da galera que me acompanha aqui quer passar em medicina. Então você estudou, gosta muito de biologia. Qual que é a energia que o cérebro usa, né? Então lembra lá da célula, as mitocôndrias vão produzir adenosina trifosfato, o ATP, que é a moeda energética da célula, né? Que é advinda da glicose. Então, é como se fosse uma bateria. Aí o cara vai super focado, meu Deus, a redação, meu Deus, não sei o quê. Pega a primeira questão da prova, aí o Enem, o vestibular, eles são malandro, né? Eles têm a malandragem dele, né? Eles metem a primeira questão, colocam uma questão difícil, né? Aí o cara fica 2 horas na questão. Ou, ao contrário, coloca uma questão fácil. Aí o aluno, meu Deus, será que a questão é tão fácil assim? Será que não tem uma pegadinha? Aí o cara fica 2 horas, ele tem 2 minutos por questão. 1 minuto para cada questão, né? Então, assim, bateu o olho, sei, não sei, vai para a próxima. Só que aí o que acontece? Esse erro, né? Eu falei aqui no começo do programa, hoje nós vamos falar sobre os 4 erros na hora da prova. Só que esses erros, eles têm que ser feito uma profilaxia, né? Um tratamento preventivo antes. Não na hora da prova. Antes você tem que prever isso. Aí você pergunta, Léo, como é que eu vou prever isso? Simulando em casa, né? Então teve, por exemplo, um colega meu que demorou 4 anos para passar em medicina. Aí ele perguntou, Léo, quanto tempo tu demorou para passar em medicina? Aplicando o meu método, né, que é o método Atleta-Mente, eu demorei 60 dias de estudo. Aí ele, mentira, né? Eu demorei 4 anos e não consegui passar com bolsa 100% que nem você. 4 anos fazendo cursinho, melhores professores, melhores materiais. Meu Deus, como assim tu conseguiu passar tão rápido? Né? Sendo que eu demorei 4 anos. Só pode que é mentira que tu tá falando. Aí eu questionei ele. Beleza. Quantas vezes você simulou a prova em casa? O Enem, o vestibular? Quantas vezes tu simulou em casa? Aí eu fazia cursinho, então eu fiz 2, 3, acho que 3, ele não lembrava exatamente, 2 a 3 simulados no ano. 3 vezes ele simulou. Né? Então imagina, eu quero correr uma maratona. Aí eu treino 3 vezes na rua. E vou lá querer correr uma maratona de 30 quilômetros. Não vai dar. Aí eu falei, sabe quantas vezes eu treinei? 25 vezes. Sabe quantas redações eu escrevi para conseguir chegar no tempo, que é o padrão ouro, que é 60 minutos? Tu escreveu uma redação em 60 minutos, com boa qualidade. 60. Ele tinha feito 10 redações e 2, 3 simulados. Entendeu a diferença de volume? Tem um aluno, tem uma aluna minha que passou pelo programa Mais Médicos, né? Que é pelo Enem. Que é como se fosse uma bolsa de estudo para você fazer na faculdade particular. Aí, quando eu fui entrevistar ela, né? Milena, o nome dela, fui entrevistar, pô, Milena, tu passou em medicina e tal. Quantos dentro do curso a gente chama de TEC, né? Técnica de Estudo de Circuito. Quantos TEC tu fez, né? Que tem um modelinho lá, tem todo um passo a passo, porque às vezes o aluno não tem base, né? Então como é que ele vai fazer um simulado sendo que ele não tem base? E aí ela aplicou lá o checklist do TEC. Eu perguntei quantas vezes eu fiz mais de 50, Léo. 50. Entendeu? A diferença? Então imagina você fazer o Enem 25 vezes em casa com o tempo e temperatura. Então você acaba, eu quero correr uma maratona de 30 quilômetros, o que eu tenho que fazer? Eu preciso correr essa maratona, né? Eu preciso correr na rua. Ler livro vai me ajudar a correr uma maratona de 30 quilômetros?
Assistir vídeo aula no YouTube vai me ajudar? Assistir um vídeo no YouTube sobre o melhor tênis vai me ajudar? Não vai. Entendeu? Não vai. Então, o que acontece? Tu tem que praticar, né? A prática vai levar à perfeição. Não é a teoria. A teoria você ganha ela com a prática. Pô, como é que funciona tal coisa? Deixa eu pesquisar. Entende? Então, a prática vai te levando à perfeição. Só que o Brasil, a gente tem um modelo ultrapassado lá do século passado. Então, essa questão de não saber administrar o tempo, né? Não saber administrar o tempo acaba reduzindo a energia. Aí o aluno chega no final da prova, ele está cansado, ele erra a questão fácil. Olha que louco isso. A pior coisa que tem para um vestibulando de medicina após o Enem ou após o vestibular é ele chegar e pegar a prova em casa e ler e ver que ele errou questão fácil. Essa é a pior coisa que tem para um vestibulando de medicina. Entendeu, pessoal? Então a pior coisa que tem é isso. Você chegar no final da prova sem energia, não soube administrar muito bem a energia. Entendeu? Aí o cara gastou toda a energia cerebral dele para fazer a redação. Aí faltou energia para quê? Para ele fazer as questões de humanas, fazer as questões de português, porque ele não treinou em casa. Ele não sujou a mão de terra. Ele ficou só vendo. E assim, a melhor coisa que tem é tu ver uma videoaula, né? A melhor coisa que tem, tu dá o play na videoaula e fica escutando o professor falar, né? E aí você acha que num passe de mágica o conteúdo vai entrar na tua cabeça. Ó, o comentou aqui, ó, eu fiz a redação em 2 horas, faltou o tempo para as outras questões. Pois é. Aí eu pergunto pro Cauã, quantas redações você fez em casa, né? Dentro do curso lá, a gente usa o ATM-RED, que é um protocolo, né? Para você conseguir chegar nesse tempo, que é o tempo padrão ouro, né? 60 minutos é mais ou menos o tempo que você tem para não prejudicar na redação, para não prejudicar nas questões. Então, o primeiro erro invisível, que muitos alunos nem percebem, que é a falta de gestão do tempo. Tempo é energia. Aí chega no final da prova, a pessoa está cansada, está fadigada e ela não consegue imprimir um bom resultado. E aí o emocional dela sobe lá em cima, né? O emocional dela sobe lá em cima. E aí o que acontece? Olha que louco isso, pessoal. Olha que louco isso. Ó, 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 ó. Presta atenção, pessoal, no que eu vou falar agora. É muito importante o que eu vou falar agora. Você ativa o sistema nervoso autônomo simpático, luta ou fuga. Você aumenta a ventilação pulmonar, você aumenta a frequência cardíaca, você começa a suar a mão. O cara tá passando a redação e a caneta Bic transparente começa a suar. Começa a suar, entendeu? Começa a suar. Por quê? Por quê? Porque ele está produzindo muita energia, mas ele está fazendo uma prova, a energia tem que estar na prova, no foco, na atenção. E por que que ele está com a musculatura dele rígida? Você vê ele, você pega uma foto, né, uma foto vertical da pessoa, de perfil ali da pessoa, né? A pessoa sentada, ela tá rígida, né? Ela tá rígida, ela tá com o sistema, com a musculatura dela rígida, né, para lutar ou fugir, mas ela tá fazendo uma prova cognitiva, onde ela tinha que estar ativando o sistema nervoso parasimpático, que vai te dar calma, que vai te deixar relaxado, que vai fazer você acessar as memórias, né? Eu sempre dou o exemplo para os meus alunos, né? Quando eles não entendem a importância da memória, eu falo assim: imagina você fazer o teu trabalho da escola. Você abriu lá o Word no teu computador, você escreveu tudo, trabalho da escola, o título, as informações top, fez um trabalho de escola escolar top, botou no Word. E aí, quando você parou de estudar, você não salvou. Você fez o trabalho, botou as informações, só que tu não salvou.
Aí no outro dia você acorda, pô, eu tenho que pegar esse trabalho para apresentar na escola. Aí você abre o teu computador, não tá lá o documento, não tá salvo. O cérebro funciona da mesma forma, funciona de forma análoga a um computador. Se tu não gravar as informações, ele vai jogar fora. Se tu escreve o texto no Word, se você baixou um filme, baixou uma música e você não salvou a música no computador, no outro dia não vai estar a música, não vai estar o texto, não vai estar o conhecimento ali. Por quê? Porque tu não gravou, você não memorizou esse conteúdo, essa informação no teu computador cérebro. Entende? Aí depois a pessoa não vai lembrar. Então, o que acontece? O cara, ele sobe o sistema nervoso autônomo de luta ou fuga. E o que ele começa a secretar? Ele começa a secretar o quê? Adrenalina, noradrenalina, cortisol. A glândula suprarrenal dele começa a secretar todos esses hormônios para lutar ou para fugir. Começa a fazer vasodilatação, começa a aumentar a frequência respiratória, frequência cardíaca, tudo isso para lutar ou fugir. Só que o cara tá fazendo uma prova. Ele tinha que estar calmo. E aí, isso, o que que faz? Olha o efeito rebote. Isso faz o quê? Gastar mais energia. Aí o cara sai da prova, deixou 20 questões em branco, 30 questões em branco. Por quê? Porque faltou energia cerebral. E sabe qual que é o elogio que eu mais gosto? Né? Óbvio, quando o meu aluno fala que passou em medicina, óbvio, né? Comprou o curso, passou em medicina. Mas sabe qual que é o maior elogio? Pô, Léo, o aluno manda mensagem, pô, Léo, eu consegui fazer a prova. Faltando uma hora eu já tinha feito a prova. Faltando uma hora para acabar a prova, eu já tinha lido todas as questões. Eu tive uma hora a mais para ler com calma a minha redação, para revisar alguma questão ou que outra. E isso me deu uma confiança tão grande. Porque a pior coisa que tem é você não conseguir fazer, dar o teu máximo na prova por falta de tempo. Isso dói na alma, dói no coração do cara. E Enem, que nem eu falei, vestibular é que nem carnaval, tem todo ano. Ou seja, se tu não passar agora, só ano que vem de novo. Entende? Então, gerenciar o tempo é fundamental. O segundo erro invisível, que envolve também essa questão, né? Então, assim, pessoal, no dia da prova, 80% é emocional. É o sistema límbico, tá? Segundo erro é o aluno querer brigar com a questão. É um erro, por quê? O aluno está gastando toda a energia dele numa questão. Tem dois elementos, pessoal. São anos. São mais de 6 anos, tá? Que eu tenho contato com vestibulando de medicina. Tanto na faculdade, conversando com colegas, quanto com alunos meus, quanto aqui nas redes sociais, tá? Então, o que acontece? São dois momentos que acontece. O cara pegou a redação, ele pegou a prova, ele vai para a redação, ele lê o tema e tal. Aí são dois cenários. Ou ele fica na redação e, meu Deus, esse tema e não sei o que eu vou falar, né? Trabalho invisível, meu Deus, o que é isso? Não entendi o tema. Será que eu vou tangenciar o tema, não sei o quê? Quais palavras eu vou usar? Calma. O que eu recomendo para os alunos? Lê o tema ali? Beleza. Aí dentro do método lá a gente tem um esqueleto, né? Então, beleza, qual que é o repertório sociocultural que você vai ter, né? Beleza, então é um tema sobre a mulher, então falar alguma coisa de leis trabalhista. Ah, é um tema sobre saúde mental. Ah, é um tema sobre política. Enfim, você vai ver qual que é o teu repertório sociocultural. Aí vem a questão do teu estudo também, né? Ganhar base, repertório. É que nem eu botar a minha playlist do Spotify. Qual música que vai tocar? Vai tocar as músicas que estão ali na minha playlist. Na hora de eu escrever um texto, o que o meu cérebro vai usar? Vai usar o meu repertório. Então, você ganhar base ao longo dos teus estudos, né, com conhecimentos de humanas, conhecimentos da filosofia, da sociologia, né, também é importante. Beleza. O repertório, tese, qual que é a minha opinião em relação a isso? O que eu acho sobre isso? Argumento. Quais argumentos que eu vou usar para defender minha tese? Minha tese, lembra? É um texto exertativo ou argumentativo. Pum! É 10 minutos. Beleza, argumento 1, argumento 2. Como que eu vou resolver esse problema? Proposta de intervenção. Entendeu? Então você faz o esqueleto e deu, e vai para as questões. Tá? Só que aí acontece, o aluno fica 2 horas na redação e ele vai derretendo a energia dele. Sabe a bateria do telefone? Tu tem lá aquela barrinha do telefone, né? Aí você tem aquela barrinha. Aí o cara fica na redação, ele gasta metade da barrinha de energia do cérebro na redação. É importante? É. Só que, e o teu emocional, como é que fica? Então, por exemplo, e aí vem estratégia de prova. Tu fazer muita prova te dá esse calo, sabe? Sujar a mão te dá esse calo. Por exemplo, redação mexia muito com o meu emocional. Todo mundo fala, tu vai no YouTube, pô, redação,
que coloca o cara na medicina redação, redação, redação. E aí tu cria uma expectativa altíssima com a redação. Aí acontece, mexia muito com o meu emocional. O que que eu fiz? Eu só olhava a redação, via o tema e montava o meu esqueleto. Qual que é a minha opinião em relação a isso? Quais argumentos que eu vou usar? E aí eu tinha todo um repertório, citações de filósofo e tudo que se encaixava com temas, com qualquer tema. Beleza, aí eu ia para as questões. Porque isso o quê? Fazer o quê? Baixar o meu nível emocional. Entende? Pô, se eu ficasse brigando com a redação, eu ia gastar muita energia, ia alterar todos os meus hormônios. Lembra, isso é nível subcortical. Quem é meu aluno sabe o que é nível subcortical. Tu não pensa. Como por exemplo, respirar. Respirar eu não penso. Ó, ou, por exemplo, coração, né? Funcionamento cardíaco. Eu não penso, ó, coração, manda sangue lá para o intestino. Ó, coração, manda sangue lá para o cérebro, que ele é um órgão nobre. Não. É automático. Então, de forma bem pedagógica para vocês entenderem, acontece a nível subcortical. Então, o teu corpo cria toda uma alteração neurofisiológica e aí prejudica o cérebro não funciona direito. Então, você controlar o teu nível emocional durante a prova é fundamental. Então, não briga, por exemplo, né? Questões de matemática. Não brigue com as questões de matemática. Não sabe fazer, pula, vai para a próxima. Léo, não sei fazer nenhuma, beleza. Leia a prova inteira. Eu sempre falo para os meus alunos: a primeira coisa que tu tem que fazer é ler a prova. Leia por cima. Marca os pontos. Não precisa fazer de primeira. Tu tem 5 horas e 30 minutos. Não precisa pegar a questão e querer saber fazer todas. Não. Tu vai ler a prova, né? Você vai ler ali a prova. Sei, não sei. Vou para a próxima. Aí depois que você leu a prova, você volta para a segunda volta, né? Você volta ali, pô, vou ler de novo. Aí você lê com mais calma, com mais tranquilidade. Já passou ali o momento mais crítico da prova é a primeira hora, 60 minutos de prova, tá? É a primeira hora, é onde a ansiedade aumenta, começa a suar a mão, sabe? A pessoa fica rígida. Vocês não percebem, né? Porque vocês estão tão imersos ali na prova. Você não, mas o cara tá rígido, tu vê de fora, o cara tá rígido assim, ó. Ele tá rígido, ele tá assim, sabe? Fechado. Tu vê a linguagem corporal, aí tu vê o cara que vai passar, tá aqui, ó, o peito estufado, né? Lendo ali a prova, confiante, sabe? Tu vê o cara, pô, não sei, vai pra próxima. Não sei, vou pra próxima. Não sei, vou pra próxima. Léo, não sei fazer nenhuma. Beleza. Na segunda vez que tu voltar ali, tu vai ter mais clareza, tu vai estar mais calmo, entende? E ó, hoje não é sobre estratégia de prova. Estratégia de prova é um outro tópico, é um outro tema que a gente até pode falar aqui, tá? Mas eu estou falando dessa questão de brigar com a questão, é um erro que o aluno começa a cometer. Por quê? Porque ele, primeiro, desregula o nível emocional, gasta mais energia por todo esse mecanismo neurofisiológico que eu falei para vocês. E muitas vezes, aí tem, por exemplo, o Enem vestibular, né? Por exemplo, o Enem, ele tem lá a teoria da resposta ao item. Então, por exemplo, se você acerta uma questão difícil, você perde a nota. Você perde, você ganha menos. Por quê? Porque o Enem entende que se tu acertou uma questão difícil e errou uma fácil, tu tá chutando. Como assim? Tu errou a fácil e acertou a difícil? Então tem mais esse critério aí pra gente. Pode até discutir em outro momento, mas eu quero focar aqui a parte emocional. Porque assim, pessoal, técnica, tu vai no YouTube, tá cheio de aula, tá cheio de coisa lá, tem material gratuito, tá tudo lá. Agora, o grande impasse, o hiato que tem no conteúdo que tá tudo no Google, tá tudo no YouTube, tem um hiato gigantesco em você aprender esse conteúdo, você memorizar esse conteúdo, lembrar dele no dia da prova, entende? Tem um hiato gigantesco. Matemática, física, tá tudo lá, tá no Google, tá no YouTube, tem Drive, tem PDF, tá tudo lá. Agora tem uma grande diferença. E aí, nesse gap para você aprender, memorizar e passar em medicina, tem o emocional. Por quê? Tu aprende com as tuas emoções. Quando eu coloco emoção mais conhecimento, eu tenho memória de longo prazo. Se eu tenho o conteúdo da teoria sem emoção, sem estimular o cérebro emocional, o sistema límbico, eu não tenho memória de longo prazo. Eu tenho memória de curto prazo, que é aquele aluno que estudou hoje e esqueceu amanhã. Aí, um outro ponto, né? O cara passa a noite inteira vendo esses plantões, essas revisões, passa a noite, não consegue dormir, fica vendo, não dorme bem, só que o cérebro dele com muita informação, em vez dele descansar, relaxar, cuidar o emocional no dia da prova, é emocional. É o emocional que vai fazer você passar. Entendeu? Por quê? Eu até falei numa aula, vou repetir aqui para quem não assistiu alguma aula minha. O nosso cérebro, ele é primitivo, tá? Então ele é de milhares de anos atrás. Há milhares de anos atrás, pensa lá o Homem das Cavernas.
Ele não podia avistar um leão e ficar pensando, nossa, olha que leão bonitinho, olha a juba dele, olha o tamanho dele, né? Deixar só a cognição. Não, eu tinha que bater o olho, pum, leão, pum, dispara, alerta. Entendeu? Não é assim? Quando tu tem aquele susto, não é assim, pum, meu Deus, tive um susto. Tu fica ligado, fica focado. É a mesma coisa. Então, esse mecanismo, esse sistema de luta ou fuga, ele foi desenvolvido pelo nosso cérebro justamente por isso, para não pensar e agir rápido, senão eu vou morrer. Entende? Se eu penso, nossa, que leão bonitinho, ele te matou, já era. Tu tem que bater o olho, milésimo de segundo, vou fugir daqui, vou vazar correndo. Então, esses mecanismos, secreção lá pela suprarrenal, pela glândula suprarrenal, né, que secreta um monte de hormônios, né, catecolaminas, isso acontece em milésimos justamente por isso, para dar essa, pô, eu tenho que lutar ou fugir. Só que na hora da prova, tu tem que ativar não o parasimpático, o simpático, tu tem que ativar o parasimpático. Então, por exemplo, quando eu faço uma meditação, comprovado cientificamente, então qual que é o protocolo que eu falo para os meus alunos? Antes da prova, faz uma oração, faz uma meditação, faz uma técnica de respiração, mentaliza algo positivo para quê? Para tu regular os teus hormônios e para que durante a prova você tenha ativado o teu parasimpático. Então, quando tu estiver fazendo a prova, respira, porque a respiração é inconsciente. Então, se eu trago para o consciente, pum, eu já ativei o parasimpático, estou mais calmo, vou acessar mais as minhas memórias, entende? Então, o segundo erro que os alunos cometem muito é justamente esse, né? É ficar brigando com as questões. Então, não briga com as questões, tu vai gastar energia, vai faltar energia lá no final, e às vezes tu nem sabe se é uma questão fácil. Ou, por exemplo, às vezes lá no final da prova vai ter questão fácil. Tu não sabe, porque é aleatório, são várias cores de prova, e às vezes as questões mais fáceis estão no final, ou às vezes estão no começo, né? Só que o aluno, ele é treinado o quê? O difícil. Não, medicina é muito difícil, medicina é impossível, medicina tem que estudar 3, 4 anos, medicina tem que saber tudo. E aí ele vai para a questão e ele reflete isso na hora de fazer as questões. Nossa, mas essa questão aqui é tão fácil. Será que ela é tão. Será que não tem alguma pegadinha? Aí o cara fica 2 horas na questão. Entende? Não, leia ela, pode ter uma pegadinha, pode, eu nem gosto, mas leia ela e vai para a próxima. Depois tu volta. Entende? Saber administrar, e óbvio, isso tem que fazer, tem que ter um volume de prática, de simulado muito alto para tu chegar. Não tem um padrão, né? Não tem uma fórmula mágica. Tem como que cada um funciona. Então, por exemplo, a pessoa pode se lidar muito bem com a redação, ou ela pode, o emocional dela ficar lá em cima por causa da redação. Então, ela tem que saber administrar isso e ver onde é que ela vai, que ela vai focar, tá? Então, o primeiro erro invisível que os alunos cometem, que é o que eu tinha falado para vocês, né? Administrar o tempo, a energia, e o segundo erro é ficar brigando com as questões, tá? E aí o cara às vezes acaba tendo uma estratégia muito ruim por causa disso, tá? E aí culmina no terceiro erro, né? Que é a falta de memória. Então, o que acontece? Essa falta de memória, ela acontece por causa do primeiro erro e do segundo erro. Então, o emocional do cara fica muito desregulado, né? Então, ele desregula muito o emocional dele, tá? Ele desregula o emocional dele, e aí o que que isso faz? Faz ele ter perca de memória. Então, esse erro da memória, como que você trabalha essa questão de não ter o branco de prova, né? Você eliminar o branco de prova. Você fazer justamente isso, tá? Você lê primeiro a prova e não fazer as questões, leia a prova. Por quê? Porque aí tu vai deixando o teu inconsciente trabalhar. Já viram aquela imagem do iceberg? Comenta aí quem já viu a imagem do iceberg. Então a pontinha do iceberg, embaixo tem é gigante. É a mesma coisa no nosso cérebro, tem o consciente e o inconsciente. Tudo que está embaixo que está abaixo da água é o teu inconsciente. Então, ele é magnífico, ele é poderoso. Ele manda bater teu coração, ele manda produzir energia, ele manda fazer processo digestório, tudo quando tu não está nem pensando. Então, agora eu estou aqui falando com vocês. Eu estou fazendo respiração celular, minhas mitocôndrias estão produzindo ATP, eu estou fazendo respiração, fazendo as trocas gasosas lá nas células pulmonar. Então, agora eu estou fazendo processo digestório. Então, eu estou falando aqui com vocês e eu estou, a nível inconsciente, estou fazendo um monte de coisa. Entende? Então, leia a prova, você deixa inconsciente, você deixa ali teu inconsciente trabalhar, deixa ele revisitar, entendeu? Deixa ele pesquisar qual pasta que tu salvou,
né? O conteúdo de escravidão, qual pasta que você salvou o conteúdo de Getúlio Vargas, qual pasta você salvou o conteúdo de Brasil Colônia, qual pasta, né? Ele vai acessando ali. Então leia, pô, essa questão tá falando de Revolução Francesa. Beleza, li a questão, vou para a próxima. Deixa ali, sabe? Deixa ruminando ali a nível inconsciente para você não ter esse efeito da perca de memória. Como que acontece isso? O aluno leu a questão e ele já está nos primeiros minutos de prova, ele já está cansado, ele já está fadigado, né? Ele já está ali, sabe, um pouco nervoso, será que eu vou passar, será que não, né? E toda aquela pressão que tem na hora da prova, e às vezes ele, pô, não lembra esse conteúdo. Aí, pum, faltou memória, branco de prova. Aí o cara fica mais ansioso ainda, entende? Fica mais ansioso ainda. Olha que louco isso, pessoal. Eu sei que parece contraintuitivo, né? Como assim? Porque não, tem que ler a questão com calma, eu tenho que ver. Não, é o contrário. Porque se tu vai com muita sede ao pote, tu vai muito ofegante ali, você vai fazer o contrário. Oh, meu Deus, o que. E às vezes, e assim, pessoal, quem já fez. Comenta aí, pessoal, quem já fez o Enem. Comenta aí, quem já fez o Enem uma vez. Então, assim, pessoal, quem já fez o Enem vai saber o que eu vou falar agora. Acabou a prova do Enem ou a do vestibular, passa uma semana, 2 semanas, aí você vai ler a prova. Aí você lê, pô, meu Deus, cara, como é que eu errei essa questão aqui? Não é assim? Passou uma semana, você vai ler a prova, e aí você vai ver, meu Deus, cara, como é que eu errei essa questão? Meu Deus, como é que eu não sabia isso daí? Era tão fácil. Por quê? Porque depois que tu lê a prova, tu não tem aquele filtro do teu emocional. Aí você, caramba, cara, que prova fácil, que questão. E eu errei essa questão. Ó, a Anne falou que sim. Quem mais, pessoal? Comenta aí. Quem já passou por essa situação? Então, olha que louco isso, pessoal. Então, não é que você não lembra do conteúdo, é que você desregulou o teu emocional. Então, em vez de você focar ali, meu Deus, eu tenho que fazer as questões, meu Deus, calma. Lê a prova, deixa o teu inconsciente trabalhar para você não ter esse branco de prova, para você não ter esse efeito. E óbvio, tem que fazer um tratamento profilático para isso, né? Como que você vai estudar, um método de estudo, a estratégia de estudo que você vai utilizar ao longo do ano é fundamental para você ter um bom desempenho, né? Tudo isso, eu estou falando aqui coisas mais pontuais. Então, assim, pessoal, né? Eu vi aqui, ó, o pessoal comentou aqui, né? Que já passou por isso, né? Ó, a Mayra falou verdade, né? Então, isso acontece muito, né? Isso acontece demais, demais, pessoal. Acontece muito isso. Então tomem cuidado, não cometam esse erro, sabe? Não cometam esse erro de perder a memória por causa do emocional. Cuidem o emocional na hora da prova. Lê a questão, não lembro, não entendi, vai para a próxima, sabe? Faz uma visão geral da prova, né? Marca se é uma prova de história, se é Revolução Francesa, se é Brasil Colônia, o que que é, qual que é o conteúdo da questão, bota ali, beleza, né? Eu gosto sempre de ensinar para os meus alunos a fazer uma classificação, né? Classificar a questão, se é uma questão fácil, se ela é mediana ou se ela é difícil, né? Aí, por exemplo, se você é escola pública, baixa renda, questão difícil não precisa fazer, chuta tudo. Toda questão difícil tu pode deixar em branco, né? Porque para você passar não precisa acertar questões difíceis. Enfim, aí é um outro ponto também que a gente pode discutir em um outro programa aí, essa questão, tá? Porque assim, pessoal, é muito triste, né? É muito triste ver a galera aí que se dedicou o ano inteiro, né? Se dedicou o ano inteiro e chegar no dia da prova e não conseguir fazer as questões, tá? Faz sentido, pessoal, o que eu falei para vocês? Comenta aí. Comenta aí se faz sentido para vocês. Comenta aí se faz sentido o que eu falei para vocês. A Anne comentou, isso ajudou muito. O que que ajudou muito?
Ó, o Cauã falou, ajuda demais. Perfeito, tá, pessoal? Perfeito. Eu vi que tem bastante. Eu até fiz uma pesquisa, vi que tem bastante pessoas que vão fazer em 2024, né? Então, se você vai quer passar em medicina em 2024, já fica a dica aí para você. Já pega esses conteúdos, pega essas informações aí para você poder aplicar na sua rotina de estudo, né? Para você não estudar da forma errada, né? Então, não estudar do jeito errado, né? Aprender como estudar da forma correta, tá? Isso é extremamente importante, tá? É muito importante você estudar do jeito certo e não do jeito errado. Muitas pessoas acham que estão estudando, só que na verdade a pessoa está estudando do jeito errado, tá? E o quarto erro, né, pessoal, que a galera acaba cometendo muito, tá? Que nem percebe que é não fazer pausas, né? Então a pessoa tá tanto naquela fissura lá, meu Deus, eu tenho que passar em medicina, meu Deus, o que que a minha família vai pensar? O cara quer fazer a prova, quer fazer a redação o quanto antes, e ele não faz pausas durante a prova. Então o teu cérebro, você precisa fazer pausas, respira. Eu vejo muitas pessoas ofegando. Meu Deus, e o cara não respira. Uma respiração, uma única respiração já me deixou mais calmo. Tenta fazer aí, ó. Faz junto comigo, ó. Enchi o meu cérebro de oxigênio e tô mais calmo, tô mais focado. Então, fazer essas pausas, né? Pausa para quê? Para tomar água também, né? Para comer, mas muitas vezes para você ir no banheiro e caminhar, porque você fica tão rígido ali, você começa a liberar um monte de toxinas ali, né? Por causa da rigidez da musculatura, pelo nervosismo, né? E o que acontece? É fundamental que você faça essas pequenas pausas, né? Você faça pequenas pausas justamente para isso, para você ter essa oxigenação cerebral, para que você se levante, faça um alongamento, toma uma água, passa uma água na cara, faz uma respiração, né? Tem uma que eu ensino para os meus alunos, né? Que é o Prime, que é tu fazer só pelo nariz, né? Inspira e expira pelo nariz. Essa daqui também é fantástica, enche o teu cérebro de oxigênio, né? Lembra do oxigênio para fazer um metabolismo energético, para produzir energia, tu renova, sabe? Então tu pega ali, pô, 2 horinhas de prova, pum, para, se levanta, vai no banheiro, chama o fiscal, respira, passa uma água na cara, toma água e volta. Isso demora 3, 4 minutos. Aí você volta o quê? Renovado. Então, um erro que a galera acaba cometendo muito é isso daí, é não fazer pausas. Aí o cara não faz pausas, desregula o emocional, né? Vai desregulando, vai desregulando, vai desregulando o emocional, e aí cada vez mais ele vai ficando ali cansado, fadigado, tem perca de memória, fica brigando com as questões, não tem uma boa administração do tempo, tá? Então esse é um erro muito, muito comum de aparecer, né? A galera acaba não fazendo essas pausas, né? Ou faz uma pausa e fica comendo, fica pensando. Não, pausa, toma água e faz a hidratação, né? Come uma fruta, uma energia rápida ali, uma fruta com uma boa fonte de gordura, respira. Eu, por exemplo, eu no primeiro dia eu fiz praticamente jejum, né? Eu fui comer ali na hora, no finalzinho ali, né? Na hora de passar o gabarito, tá? Tem pessoas que precisam comer bastante. Aí vai de como que tu fez o teste em casa, tá? Não faça só 5 testes, faz 20, 30 testes em casa, tá? Para você descobrir como que fica melhor para você, tá? Como que você funciona. Então, isso é extremamente importante. Você saber como que você funciona, como que você vai e como que é o seu cognitivo. E o mais legal de tudo isso, pessoal, que durante a faculdade vocês vão ter provas também. Então, vocês podem replicar isso que eu falei para vocês durante a faculdade de medicina também. Não é só para você passar, você pode replicar isso também durante a faculdade de medicina para que você consiga ter um bom desempenho. Faz sentido isso, pessoal, das pausas? Comenta aqui para mim. Deixa eu ver aqui os comentários da galera. Ó, a Samara falou: sim, é verdade. O emocional é um fator muito decisivo para fazer uma boa prova, além de todo o estudo. Exato, né? Às vezes, é que na verdade o que acontece? A gente não pode separar, né? Para mim aprender, eu preciso do emocional. Então, o emocional ele vai estar intimamente relacionado com a minha capacidade de aprendizagem.
né? Às vezes a pessoa não aprende, não memoriza porque ela tem bloqueio emocional, né? E aí esse bloqueio emocional, ele é oriundo da falta de técnica no estudo da pessoa. A pessoa não tem técnica, não tem método, ela não sabe como estudar porque ninguém nunca ensinou isso para ela, né? Estudar é ler o livro, fazer o resumo e 10 questões depois. Isso é estudar, né? Se fosse assim, todo mundo ia passar, né? Só que a gente sabe que não é todo mundo que passa. Ó, o comentou ali, eu estudo muito e não lembro, né? Essa é uma dor, né? Muito grande, né? É uma dor muito grande da galera, né? Uma dor que a galera tem muito, né? Quais assuntos eu devo estudar, né? Não é o tema do programa de hoje, tá? Então pode falar como que você vai descobrir os conteúdos que vão cair na prova, tá? Pode até fazer em outro programa sobre isso. Então, assim, pessoal, essa questão do tempo é fundamental, tá? Então, tudo que eu falei hoje aqui, o principal erro, tá? É essa questão do tempo, tá? Você saber administrar suas emoções, saber administrar o tempo, saber administrar a energia do cérebro durante a prova, né? Eu dei o exemplo do CrossFit, então é muito sobre isso, tá? Você saber gerenciar o tempo, gerenciar suas energias durante a prova para você não perder um ano de estudo. Isso é a pior coisa que tem, tá? Você perder um ano de estudo, né? Estudou, se dedicou, se esforçou, perdeu um ano de estudo, né? Isso daí é horrível, tá? E só trazendo uma informação para vocês que é bem legal, tá? Nessa questão, que eu bato muito na tecla disso, tá? Hoje no Brasil, pessoal, tem mais cursos para te ensinar a falar inglês do que pessoas que falam inglês. Cerca de 1% da população brasileira fala inglês. E se tu pegar o número de cursos de inglês que tem no Brasil, é maior do que o número de pessoas que falam inglês. Olha que louco isso, pessoal. O que esse dado estatístico fala para nós? Que curso para falar inglês não funciona. Por que não funciona? Porque eles ensinam gramática, é uma tecnologia, uma metodologia totalmente ultrapassada, entende? Então, o que acontece? Tu pega uma criança, como é que a criança aprende a falar inglês? Praticando. Não é estudando gramática, não é fazendo curso, é praticando. Fala errado, tenta falar, conjuga o verbo errado e aí com o tempo ela vai aprendendo, né? Então ela não tem esse estudo gramatical. De forma análoga, acontece a mesma coisa para quem estuda para passar em medicina. A pessoa usa um método ultrapassado, retrógrado, que nem o cara que está estudando para falar inglês. O cara demora 6 anos e não descobre que não falou inglês. O bom de vocês que estão nessa jornada é o quê? Vocês vão descobrir a falta de resultado com a reprovação, né? O cara que não sabe falar inglês, ele vai descobrir lá no final do curso. Quando ele for fazer uma viagem, vai descobrir que o americano fala rápido, que o americano não fala que nem o livro, ele usa gírias, né? Que ele não conjuga o verbo exatamente, que ele não usa todas aquelas regras gramaticais que você aprendeu, que você gastou energia cerebral para decorar as regras gramaticais. É a mesma coisa a galera que estudou o ano inteiro, aí chega lá no dia da prova, não caiu aquilo que ele tinha estudado, né? Não, mas é que eu fiz o cursinho, um monte de conteúdo que a pessoa estudou, só que na hora da prova não caiu aquele conteúdo que ela tinha estudado, né? E aí é triste, dói na alma. Então, pessoal, não cometam esse erro da galera que quer falar inglês, quer fazer cursos. Se funcionasse fazer curso para falar inglês, todo mundo ia falar, mas tem mais curso que gente falando. A mesma coisa para passar em medicina. Tomem cuidado com isso, pessoal. Se questionem, metacognição. Tô aqui estudando, tô aqui vendo a videoaula. O que eu aprendi? Eu vou lembrar disso no dia da prova? Se eu não vou lembrar no dia da prova, eu tô estudando errado. Passou uma semana, passou 2 semanas, tu não lembra mais nada. Então, ou seja, você está estudando de forma errada, tá? Então, tomem cuidado com isso, pessoal. Porque o reflexo do dia da prova, né, é o que você fez em casa, né? Ó, o Cauã falou aqui, ó, não fiz nenhuma pausa ontem na questão 30 tinha perdido todo o meu foco e minha visão já ficou embaçada. Exato, né? Então, por quê? Porque faltou técnica, faltou estratégia, né? Então é importante, né, pessoal, vocês se prepararem para a prova, né? Porque o dia do Enem, o dia do vestibular lá que você vai fazer para passar na federal, passar na estadual,
ou a prova do Enem, ele é um reflexo do que aconteceu em casa, do que você fez em casa, quando ninguém estava vendo, entende? Então, a prova do vestibular, a prova do Enem, ela é um reflexo do que aconteceu antes, tá? Anota aí. Então, não adianta você chegar lá na prova e querer um milagre. A prova vai ser um reflexo do que você fez ao longo dos dias que você estudou, tá? Então, gravem isso, tá? Gravem isso para vocês não cometerem esses erros. Façam muitos simulados, treinem, tá? Se desenvolvam. E assim, pessoal, eu sei que muitas vezes, né? Pô, Léo, eu tive um péssimo resultado, não fui bem na prova. Só que assim, se você passar ou se você for reprovado, você vai ter que continuar estudando. Se ninguém te falou isso, eu vou te falar. Ou tu passa, ou tu reprova, tu vai ter que continuar estudando igual. Olha, mas é aí que eu vou estudar da faculdade de medicina. Entendeu? Vai ter que estudar. Primeiro ano de medicina é só teoria, entende? Então, assim, vai ter que continuar estudando. Vai estudar só um ano? Não, são 6 anos de medicina. Vai estudar depois de acabar a faculdade? Não, vai continuar estudando. Entendeu? Então, independente da onde. Ah, Léo, mas tu fala isso que tu já está no final da faculdade. Quando eu acabar a faculdade, eu vou ter que estudar da mesma forma que eu estudei quando eu estudei para passar. Entendeu? Vai ter que continuar estudando igual. Igual. E acabou a prova, pessoal. Não foque no resultado. Acabou. Léo, quantas que eu acertei isso e aquilo? Né? Teve uma guria mandou mensagem para mim. Eu acertei tantos em humana, eu vou passar, não sei. Entende? Depende de tanta coisa, depende de que questão que ela errou e acertou. Quanto que ela vai tirar na redação? Quanto que vai estar as notas de corte? Não sei, eu não sou especialista em Enem. Eu ensino neurociência da aprendizagem. Só que as pessoas elas estão tão focadas no resultado que ela esquece do processo. Entende? E às vezes, pessoal, fica a dica para você, tá? Fica a dica para você. Você aprende muito mais quando você erra do que quando você acerta. E eu não tô nem falando de aprovação e reprovação, tô falando para você, para tua vida, sabe? Conhecimentos para tua vida. Porque, perdi um ano de estudo. Não, você ganhou um ano de estudo, um ano de aprendizado, um ano de conhecimento, um ano de repertório, tá? Então grava isso. Não tive o resultado que eu queria, mas às vezes você aprendeu com o erro. Você aprendeu, pô, eu estudei daquele jeito, esse jeito não funciona. E aí você pode replicar essas novas metodologias de aprendizagem e memorização durante a faculdade de medicina, para você fazer uma boa faculdade. Porque a galera foca muito no passar, né? E esquece que tem o depois da faculdade. Não é só passar, tem o depois da faculdade. E quando eu foco no processo, eu foco em mim, em me desenvolver como estudante, um estudante de alta performance, que eu chamo de atleta mental, eu foco em me desenvolver. Quando eu chegar na medicina, eu vou tirar de letra. Eu não vou sofrer, entende? Porque vocês acham que não dá ansiedade também. Se você sabe, mas na medicina reprova também, tá? Então, anotem isso, pessoal. É importante vocês terem consciência disso, tá? Anotem isso para vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. O processo é muito importante, exato, né? Exato. Linguagem estava horrível, muito difícil. Não é que é difícil, meu querido. Depende de como é que você se preparou. É que nem você falar para o maratonista que é difícil correr uma maratona de 20 quilômetros. Ele se preparou para correr uma maratona, né? Então, é importante vocês entenderem isso, tá? Se eu não me preparei, não tem como. Ah, Léo, mas eu assisti vídeo aula, Léo. Eu fiz questão. Mas não, isso não é estudar. Estudar é adquirir conhecimento. Estudar não é fazer questão. Estudar não é ver vídeo aula. Estudar tá lá no dicionário. Estudar é adquirir conhecimento. O verbo estudar é o ato de você adquirir conhecimento. Se tu não adquiriu, tu não estudou. Ah, Léo, mas eu fiz questão de português, não estudou, estudar é adquirir conhecimento. E para tu adquirir conhecimento, se ninguém te falou, eu vou te falar. Você precisa de um negocinho memória.
Se não tiver memória, você não vai lembrar do conteúdo. Entendeu? Se não tiver memória, tu não lembra do conteúdo. Aí eu pergunto, qual aula tu teve sobre memória? Qual aula tu teve sobre o cérebro? O problema do Brasil é que o aluno não aprende como estudar. Ele aprende física, ele aprende matemática, ele aprende aquele excesso de videoaula, aquele excesso de conteúdo, mas não aprende como o cérebro funciona. Entende? Então, por exemplo, eu vou falar, ó, eu vou perguntar para um maratona, para um cara vou conversar com um cara que correu uma maratona. Ele treinou para correr a maratona, vai falar, pô, tava tranquilo, por quê? Porque ele se preparou para correr 20 quilômetros. Se eu me preparei para correr 5 quilômetros, vai chegar no dia da maratona e eu não vou conseguir correr. Então, tu vê o que a galera faz muito, né? Um erro bônus aí é fazer a redação sem 90 questões. Eu falei de 4 erros, tem mais um erro. Qual que é o quinto erro? O cara estuda a redação sem fazer 90 questões. No dia do Enem, tu vai fazer uma redação sozinha? Não vai. No dia do Enem, tu vai ter 4 horas para fazer redação? Não vai. Então, no dia do Enem, vai ter alguém para corrigir a tua redação? Não vai. Então, por que tu estuda baseado numa correção de alguém? Você estuda redação sozinho, você não faz uma redação em 90 questões. Aí chega no dia do Enem, vai ficar difícil. Porque tu não treinou isso. Eu falo isso para os meus alunos. Não adianta tu ir lá e querer um milagre, rezar para Deus e pedir um milagre antes da prova, sendo que em casa tu não fez o teu dever, que era fazer 90 questões e uma redação. Treinar a tua mente, treinar a tua capacidade de memorização, lembrar a pressão, a dificuldade, né? Só que cansa, né? Fazer 90 questões e uma redação cansa, né? É mais fácil ver a videoaula, né? É mais fácil ver a questão, aí o cara ele nem força o cérebro dele para fazer a questão, ele já clica o botão na plataforma, resolução, comentário do professor. Aí o cara demorou 10 segundos, não conseguiu fazer, ele. Aí ele treina o cérebro preguiçoso, né? O nosso cérebro ele é preguiçoso, tá? Ele treina o cérebro a quê? Ele treina o cérebro ao quê? A ver resolução. Se eu não sei fazer, eu vou apertar o botão, vai ter a resolução. Por que que eu vou gastar energia cerebral para aprender esse conteúdo? Por que que eu vou memorizar esse conteúdo? Que se é só eu apertar um botão e vai aparecer o conteúdo. Aí chega no dia da prova, não tem o botão da resolução. Olha que louco isso, né? Não tem o botão para ver a resolução. Aí o cara fica o quê? O erro número 2, brigando com a questão. Ele não treinou o cérebro dele a resolver problemas. Ele treinou o cérebro dele a ver resolução, a ver como que o professor resolve. E aí o cérebro é preguiçoso, entra por aqui e sai por aqui. Então anota aí. Hoje você aprendeu. Estudar é adquirir conhecimento. Se eu assistir a videoaula e não adquirir conhecimento, eu perdi tempo. E aí você vai perceber que tem estratégias muito melhores, porque às vezes tu vai perder 2 horas para ver a videoaula, e aí tu pega a questão, ele cobra um pedaço. E tu perdeu 2 horas, sendo que tu tinha que ter estudado só o pedaço que é cobrado na prova. Né? E aí você começa a ver que não vale a pena ver videoaula. Vale a pena você focar num estudo direcionado, estudar aquilo que cai. Tá? E ó, aí depende de quanto tempo a pessoa tem para se preparar, né? Geralmente as pessoas procuram depois de não ter resultado com os cursinhos, né? E geralmente é em cima da prova, então tem pouco tempo para estudar. Né? Aí tu tem que fazer um estudo direcionado. Ó, eu vi aqui, sair da prova fritando, né? Teve um que comentou aqui, sair com dor de cabeça, quase vomitando, né? O Pedro. A redação me desgastou muito, porque era um tema estranho. Nada do que eu estudei do repertório, né? Então, assim, isso é normal, tá? A redação era para todo mundo, né? Tem que ver quantas redações você fez ao longo do ano, como que você se preparou, como que era a tua estratégia para escrever o texto. A gente sabe, vai vir um problema social, né? Vai vir um problema social e aí tu tem que estar preparado para resolver o problema que o Enem vai te colocar ali. Perfeito, meus queridos. Foi um prazer aí conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí desse programa, tá? 4 erros aí que a galera comete na hora da prova, para vocês não cometerem esses erros. Espero que vocês tenham aprendido.
Tu aprendeu uma única coisa, estudar, adquirir conhecimento, eu já vou ficar feliz aí, tá? Te ajudar aí. Tem várias pessoas que perguntou, né, do meu curso, tá? Não tem vagas pro meu curso, tá? Não tem link para comprar nem nada, tá? Então, por isso que eu acabei nem comentando. Eu vi que teve uma moça que comentou ali. Léo, o que você achou da redação? Eu vou esperar. Eu sempre falo para os meus alunos, eu sempre faço uma mentoria com eles, tá? Depois, lá em dezembro. Dezembro a gente vai fazer uma mentoria, nós vamos discutir, sem esse emocional, serei o primeiro médico da família, né? Provavelmente é meu aluno, né? Depois, né? Depois que baixar o emocional reguladinho, sabe? Aí a gente vai fazer uma mentoria, vamos discutir sobre o tema. Eu gosto sempre de olhar pela neurociência, né, que é a ciência que estuda o funcionamento da sociedade, do cérebro e consequentemente consequentemente a questão da sociedade, né? Então eu gosto de trazer sempre essa questão da neurociência, tá? Eu sempre falo, eu não sou especialista em Enem, não sou especialista na prova do Enem. Eu falo sobre o cérebro, tá? Eu acho que uma aprovação ela começa no cérebro, o mais importante é o cérebro, tá? Não é física, não, é aqui, ó, é aqui dentro, tá? Então a gente vai discutir sobre a prova, sobre toda essa questão mais estratégica de prova, a gente vai discutir, mas lá em dezembro, tá? Não vai falar agora. Agora não vale a pena, entendeu? É o que eu falo, tem que seguir o meu método. O que é o meu método? Na semana que antecede, sem rede social. Então eu oriento os meus alunos, sem rede social, na semana do dia 1 até o dia 2 é sem rede social, é sem contar acertos, é relaxar, melhorar a alimentação, evitar fazer um detox de rede social, de informação, né? Eu oriento os meus alunos tudo isso, para não mexer com o dia 2. Né? Então tem que seguir lá o que eu. Aí sim, lá em dezembro a gente faz. Todo ano, né? Todo ano, depois de dezembro, a gente faz um aulão assim para a gente discutir. Aí os alunos comentam o que eles acharam da prova, o que eles acharam da redação, como que foi o emocional deles na hora de ler o tema, o que aconteceu, o que ele sentiu, né? Isso tudo é informação. A prova do Enem, ela dá muita informação sobre você. Já pararam para pensar? A prova, ela traz informações sobre você. Como é que tu lida, né? Como é que tu lida com o tema? Como é que tu lidou com o tema, né? E aí tem uma técnica do curso, né, que eu ensino que é fazer auto-hipnose, né? Que é o aluno grava um áudio, ele faz uma auto-hipnose. E aí na auto-hipnose, ele fala, né? Se cair um tema que eu nunca fiz ainda, e aí tem todo o protocolo lá que eu oriento os meus alunos. Então o cara, ele vivenciou aquilo na mente dele de não ter um tema que ele sabe. E quando acontecer aquilo real, quando aquilo acontecer real, ele já lidou, ele já passou por aquilo. Entende? Então tudo a gente vai discutir depois. Agora não é o momento de ver acertos, de ficar pensando. Agora é dia 2, que é matemática e natureza. Esquece tudo. Esquece redação, esquece. Aquela questão. E é louco isso, porque tu fica ruminando, né? Tu vai ficar uns 2, 3 dias. Pô, se eu tivesse botado tal argumento, não, mas se eu tivesse feito. Sabe? É horrível, horrível. Só vai gastar energia. Deixa pra fazer isso depois. Segunda da semana que vem, tá? Ó, a Mi falou: essa de auto-hipnose eu fiz mentalmente durante a semana inteira e me ajudou muito a manter o emocional estável. É técnica, pessoal. É técnica, tá? É tudo técnica. É tudo baseado em técnica, tá? E envolve isso aqui, ó, o cérebro, a estrutura mais sofisticada aí, o supercomputador cérebro, tá bom? E vejo vocês aí no próximo programa aí que a gente for fazer. E se você que ficou até o final do nossa live aí, programa Med 60 Dias, se inscreva aí no canal. Todo dia tem lives, conteúdos gratuitos, sem cobrar nada aí para te ajudar, tá bom? Se inscreva aí no canal, ative as notificações. Todos os dias a gente traz conteúdos aí para te ajudar a passar em medicina e virar o primeiro médico da tua família o mais rápido possível. Então se inscreva aí no canal, tamo junto e nos vemos aí na próxima mentoria.